Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, Pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora.
Graça e paz, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui na casa do Senhor para nós cultuarmos ao nosso Deus, que é digno de toda a honra, todo louvor e toda a glória. No Isaías 55, do 6 até o 9, diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho e o iníquo os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, e se compadecerá dele de volta para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E assim, nesse momento, nós vamos estar um momento de oração, e logo após eu peço ao nosso irmão Crívio que esteja orando em voz audível. Algo mais. Pai, nosso Pai, nós te louvamos por este momento, nós te louvamos por receber esta noite, e nós queremos te pedir, ó Pai, que tu venha nos dar para transmitir a tua palavra, a tua vontade para nós, que nós possamos, ó Pai, estar com o coração aberto para receber a mensagem desta noite, para receber o pecado do Senhor e para pôr em prática no nosso dia. Faça de cada um de nós aqui presente, Pai. E aqueles que são ausentes também, que faz parte do. Que a cada dia que passa nós possamos estar um pouquinho melhor. Olha, ser presente, Pai. Que nós possamos aprender a guardar a Tua palavra em nossos corações, para não pecar. Nos orienta em tudo, ó Pai. Abençoe a Tua igreja aqui presente. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vamos agora, nesse momento, nós vamos entoar o hino de número 157. Minha alma que salvar, faz
ti, Jesus Senhor, faze-me pronto a confiar no teu eterno amor. Amém. Os irmãos podem assentar. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 19 e vamos estar lendo este Salmo. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela o conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e dele não se ouve nenhum som. E, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, e a qual como noivo em que sai dos seus aposentos e regozija-se como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra, e vai ao seu percurso, e nada refoge do seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegra o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se ademoesta o teu servo, em guardar na grande recompensa, em que há que possa discernir as suas próprias faltas. Absolve-me nas que me são ocultas, também da soberba guarda o teu servo, que ela não se domine, então serei irrepreensível e ficarei livre das grandes transgressões. E a palavra dos meus lábios, e o meditar do meu coração, seja agradável à presença do Senhor, rocha minha e redentor meu. Nós ficaremos aqui com esse último versículo que diz: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração seja agradável à sua presença, né? Senhor, rocha minha e redentor meu, que possa ser esse aquilo que nós lutamos, que as palavras do nosso lábio possa agradar ao nosso Deus, e que Ele possa estar habitando conosco todos os dias, né? E que Ele possa também ser aquele que nos livra também do mal, porque nós procuramos fazer a sua vontade. Que Deus assim possa estar abençoando cada um que está aqui presente, que há também aqueles que estão conosco online, que o Senhor possa estar abençoando cada um e que possa estar ouvindo a palavra do Senhor. Vamos orar agora nesse instante. Amado Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, e agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Pai, nas nossas vidas. E por esse instante que podemos te louvar, Senhor, juntos, reunidos com o teu povo, ó Pai. E que nós lemos a tua palavra e vemos quanto o Senhor é misericordioso, quanto o Senhor tem, Senhor, as tuas misericórdias são tão grandes, Senhor. Mas que também, Senhor, o Senhor é a Deus que
não olha, Senhor, somente as transgressões, mas olha aquilo que temos, ó Deus, de prestar, ó Deus, e de estar, Senhor, diante de Ti, ó Pai, diante da Tua presença, ó Pai. Perdoa, Senhor, a iniquidade, o pecado, toda a falha, ó Pai, que temos cometido contra Ti e contra a Tua vontade, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, força, graça, que nossos lábios, ó Pai, possam estar, Senhor, meditando na Tua palavra, ó Pai, nosso coração aberto para receber, Senhor, para ouvir a Tua palavra e guardar no nosso coração, ó Pai. Fica, Senhor, presente com cada um que aqui chegou, que possa estar, Senhor, seu coração aberto para ouvir a Tua palavra, ó Pai, o recado que o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Abençoa este culto, ó Pai, os hinos que são cantados, cânticos de louvor, ó Pai, e que o Senhor possa estar, Senhor, recebendo no Teu trono de graça, ó Pai. Olha, Senhor, pelas nossas vidas, ó Pai. Tenha misericórdia, ó Pai, daqueles ainda que não conheceram a Ti, Senhor, daqueles que não Te aceitaram ainda, Senhor, mas que possa ainda ter um tempo que eles possam aceitar a Ti e como único e suficiente Salvador, ó Pai. Ó Deus, nós Te bendizemos e agradecemos por tudo aquilo que Tu és nas nossas vidas. Amém, Jesus. Nesse instante eu passo a palavra, o grupo de louvor estará entoando cânticos de louvores ao nosso Deus. Graça e paz, igreja, amém? Graça e paz, igreja, amém? Amém. Que bom nós estarmos na presença do Senhor. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor nesta noite. Quero agradecer à igreja imensamente pelas orações, pelas palavras, que me enviaram, pela oração através da minha mãe. Os médicos dizem, sua mãe é um milagre, e eu creio nisso. Ela está se recuperando aos poucos, mas para a glória de Deus, ela vai ficar boa. Ontem ela começou a cantar novamente e nós louvamos a Deus por isso. E eu queria ler a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 1 até o versículo 8. O título diz assim: o autor e o assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João e as sete igrejas que encontraram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio dos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassarão, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Quero dizer para você nesta noite, não se assuste, não se atemorize diante do que está acontecendo com o mundo, com as nações. É cumprimento da palavra do Senhor. Eu entendi durante esse período que Deus está pedindo para nós como igreja nos despertar, buscar verdadeiramente a presença do Senhor, porque Ele é Alfa, Ele é o início e o fim de todas as coisas. Eu quero dizer para você, se a sua vida está nas mãos deste Deus,
Não existe motivo para você ter medo. Só basta você crer e colocar a sua vida diante de Deus. Esta noite Deus te traz aqui como uma oportunidade de você adorá-lo, glorificá-lo e agradecer a Deus por todas as coisas que Ele tem feito. Seja isso bom, ruim, doloroso ou de que forma for, a gente tem que entender que tudo é propósito do Senhor e precisamos estar firmes. Convido você para se colocar em pé e nós vamos adorar ao Senhor nesta noite. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano, anjos cantando, homens louvando, Deus reunido com seu povo. Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos, clamando sempre, aleluia, Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Amém, glória a Deus, né? Que o Senhor possa vir em breve. Esse louvor que nós vamos adorar a Deus, ele diz assim: Senhor, Tu és bom. E quando eu estava lá com a Sheila de 40 anos, eu falei assim, quando a gente voltar para a igreja, nós vamos cantar esse louvor. Que Deus, Ele é bom em todo tempo, e todo tempo Deus é bom, né? Que nós possamos louvar a Deus com alegria nesta noite.
Glória a Deus. Nós vamos continuar louvando o Senhor. E esse cântico ele diz assim: que não há outro como tu, soberano e fiel. Que não há outro como tu, que reina sobre todas a terra e o céu. Amém? Antes da gente cantar outro louvor, eu queria que você fizesse assim, ó, comigo. Puxasse o ar o mais fundo que você conseguisse. Que você puxasse o ar como se fosse a última coisa que você fizesse. Enchesse os seus pulmões e agradeça a Deus. Encha os seus pulmões e agradeça ao Senhor. Porque eu senti o quanto é difícil você não conseguir encher os seus pulmões. Parece para nós uma coisa tão
tão simples, tão corriqueira, mas não é. Se você tem todos os dias, quando você conseguir respirar fundo, agradecer ao Senhor, porque é horrível você não conseguir respirar fundo. Tem muita gente hoje que não está conseguindo fazer isso, e nós estamos aqui para agradecer a esse Deus maravilhoso. Nós vamos cantar o coro novamente, que diz que Ele é o ar que a gente respira. Você fecha os teus olhos e agradeça ao Senhor de todo o seu coração, amém? És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o alfa e o ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. Só tu és Jesus, só tu és Jesus. Pai, nessa noite, Senhor, eu quero te louvar, te agradecer, porque um dia, ainda muito pequeno, o Senhor me escolheu, o Senhor me chamou, e eu te louvo por isso, Senhor. E nessa noite, Senhor, eu engrandeço o Senhor por tudo que o Senhor tem feito pela minha igreja, pela vida dos meus irmãos, ó Deus, pela vida da minha família, pela vida, Senhor Jesus, de cada um que entrou aqui. E, Senhor, que a cada dia, como cristãos, como pessoas que louvam e glorificam o Teu nome, que a Tua presença seja como ar, Senhor. E sem a Tua presença, Senhor, nós possamos sentir sufocados, ó Pai. Porque tudo, Senhor, tudo que vale a pena é Te servir. Porque o controle de todas as coisas está nas Tuas mãos. E muitas vezes, Senhor, nós nos desesperamos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós falamos coisas que não agradam ao Senhor. Porque, Senhor, não conseguimos sustentar, Senhor, a nossa fé, Senhor, a nossa confiança em Ti, ó Pai. Que o nosso coração, Senhor Jesus querido, venha arder, Senhor, pela Tua presença. Porque não existe nada neste mundo tão precioso e valioso do que ter a vida nas Tuas mãos, ó Pai. E eu Te louvo, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor me ensinou a esses dias, ó Pai, por tudo que o Senhor falou, Senhor, comigo, ó Pai. E que verdadeiramente, Senhor Jesus, nós possamos sentir a necessidade de estar, Senhor, na Tua presença. Que nós possamos nos sentir sufocados, afastados de Ti, Senhor, e correr, Senhor, para os Teus braços, ó Pai. Senhor, nós Te louvamos, ó Deus, por todas as coisas, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E que o Senhor Jesus venha cuidar, Senhor, do nosso coração, ó Pai. Que nós possamos enxergar como igreja, Senhor, que estamos, Senhor Jesus, na batalha dos últimos dias, dos últimos tempos, ó Deus. E que a nossa vida precisa estar assegurada nas Tuas mãos, ó Pai. Senhor, obrigada por todas as coisas. Obrigada por este momento de adoração, este momento de comunhão, este momento de volta à Tua casa. Que cada um de nós possa entender o quanto isso é precioso, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, nós Te louvamos e Te agradecemos e Te glorificamos, ó Pai. Porque Tu és Rei soberano sobre todas as coisas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar e nós vamos louvar a Deus com um cântico, com um hino, na verdade, a pedido do pastor que vai pregar nesta noite. E esse hino fala muito comigo também, eu gosto muito dele. E ele diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Que muitas vezes as ondas estão turbulentas, que nós possamos sempre descansar e sossegar em Cristo Jesus. Amém? Se o mar se revolta
vestes de trevas, não temos um Salvador. Não se tira que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre tão grande tristeza, me quer hoje consumir, na dor que perturba minha alma, te imploro, vem me acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, com mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, os gênios do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, mestre, chegou a bonança, em paz vejo o céu e o mar. O meu coração vos acalma, que não poderá findar. Firme ao meu lado, ó mestre, dono da terra e céu, eu hei de chegar bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu andar. Sossegai, seja o encabelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem naufragar, e leva o Senhor, Rei dos céus e mar, pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai. Amém. Eu passo a palavra ao pastor. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Muito bom estar aqui, unido com os irmãos dessa igreja. Já tivemos a oportunidade, na nossa época de seminarista, estar com vocês. Quem se lembra? Os irmãos se lembram, né? Muito bom. Também quero saudar a todos que nos acompanham pelas redes sociais, que estão
quero crer que não assistindo esse culto, mas cultuando o nosso Deus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, verso 23 ao 27. Eu vou ler, os irmãos me acompanham. Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Até aqui por enquanto, palavra do nosso Deus. Feche seus olhos agora por esse momento, curva a sua cabeça e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor por esse momento tão sublime de nós estarmos na sua casa e nós podermos te cultuar. Clamamos a tua bênção sobre essa palavra, que eu declaro sou totalmente dependente de ti. Não olhe para os meus erros, as minhas limitações, e clamo a sua misericórdia, Senhor Deus. Que o fluir da tua palavra seja uma evidência no coração do teu povo, que está aqui no templo, nas dependências do templo, em suas casas, ouvindo e sendo ministrado pelo Senhor. Obrigado pela vida do pastor Nilson, que está em viagem, pela oportunidade que ele nos concede de estarmos aqui. Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós oramos. Amém? Igreja, irmãos, ouvintes, esse mesmo episódio também é relatado no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, verso 35, também em Lucas, capítulo 8. Eu queria começar falando um pouquinho a respeito desse hino que nós entoamos. Não sei se você já teve a curiosidade de pesquisar. Bem rodapézinho, na primeira página que passou da leitura, estava um nomezinho bem pequeno, né? Mary Ann Bach. Nasceu em 1831, a autora desse hino. O que procede? Olha lá. O nome dela lá. Ela perdeu os pais numa crise, numa onda de tuberculose que teve no mundo da época, corona da época, e ficou ela, a irmã e um irmão, ficaram em 13. Depois de um tempo, o irmão dela também adoeceu, e elas, como uma medida emergencial, pegaram todas as finanças que ela tinha, todas as reservas, e mandaram ele para a Flórida, tentando trazer um clima mais ameno, fazer alguma coisa para ajudar o irmão que também foi acometido dessa grave doença. Mas foi tudo em vão. O menino morreu, elas não puderam ir buscá-lo para velar e tampouco ir até onde que eles estavam. Diante disso, na biografia dela, você vai ver as palavras que ela diz a respeito dessa situação.
Abre aspas. Embora nosso choro não fosse como outros que não têm esperança, e embora tivesse crido em Cristo desde menina e desejasse sempre viver uma vida consagrada e obediente, tornei-me terrivelmente rebelde a esse desígnio da divina providência. Disse no meu coração que Deus não me amava, nem a mim e nem aos meus. Mas a própria voz do Mestre veio acalmar a tempestade do meu coração rebelde e me trouxe calma de uma fé mais profunda e uma confiança mais perfeita. Logo após essa experiência marcante na vida dela, o pastor dela e o Dr. Horatio Palmer, por isso que em alguns inários está como autor Horatio, ele era pastor da Igreja Batista, pediu para ela, que ela era musicista, escrever uma série de hinos a respeito do tema que seria estudado naquele período. E o tema era Cristo acalmando a tempestade. Aspas novamente. Essa lição expressou tão vividamente minha experiência que esse hino foi o resultado. Isso que às vezes nós não podemos desprezar esses hinos. Não quero dizer que os cantores atuais, os músicos atuais não expressam verdadeiramente vontade de Deus, experiência vivida em Deus. Mas muitos desses, como o Salmo, o inário da Bíblia, são experiências verdadeiras, vividas. Como as meninas estavam cantando aqui, chamadas de meninas, expressando cada música, cada louvor, a experiência de cada um. Muito importante. Música não é, louvor na igreja não é para animar a plateia. É para adorar a Deus. E normalmente naquilo que Deus trabalha nas nossas vidas. Mateus, ele escreve esse texto e ele vivenciou. Ele estava nesse barco. Ele estava no barco com Jesus. O dia da tempestade. Marcos não. Marcos, ele pegou informações de Pedro. Pedro estava nesse barco. Lucas também escreveu, mas ele não estava no barco. Ele foi coletando informações. Ele teve um tempo precioso com muitos daqueles que vivenciou, que andaram com Jesus, e coletou várias informações para escrever. Por isso, no Evangelho de Lucas, você vai ver um pouco mais de detalhe, de repente, acerca de uma parábola, de um episódio. Ele é mais minucioso. E um fala lago e o outro fala mar. Alguns críticos vão dizer que estão se contradizendo. Negativo. O próprio Cristo fala mar ou fala lago, ele é até hoje, lá em Israel, tratado dessa forma. Alguns vão chamar de lago, outros vão chamar de mar. Nenhum problema. Da mesma forma que se você tiver um tanque, você pode chamar de açude, você pode chamar de represa, ou uma poça d'água, aquilo que você chama do jeito que você quiser. Os autores bíblicos usavam então da maneira que eles entendiam. Esse mar tem 21 quilômetros de extensão, de comprimento, e 13 de largura. Do lado leste dele tem morros, tem lugares assim como se fosse um canal. É bem interessante. Se você pegar vídeos, tem vídeos hoje no internet, é uma maravilha, você consegue ver como que é esse mar. Um detalhe também para nós entendermos, e é bom nós para buscar informações cada vez mais desse texto, que a maior parte desses que subiram no barco, que foram com Jesus, se não me engano Marcos cita que alguns outros os acompanharam. Foi um barco com Jesus e alguns outros acompanharam. Eu não sei se nesse momento da tempestade, que daí nenhum dos textos cita se o pessoal desse outro barco voltaram ou não. Mas aqueles que estavam com Jesus, a maior parte deles eram homens experientes daquele lugar.
eram pescadores, eram da região, já eram acostumados a atravessar aquele mar. Não era a primeira tempestade, não era o primeiro problema que eles enfrentaram. O pescador profissional, ele sai ou na madrugada ou na boquinha da noite e normalmente encontra esses problemas. O detalhe é que foi uma grande tempestade, foi diferente mesmo, tanto que Mateus usa uma palavra grega que quer dizer terremoto. Ele usa a palavra seísmo, ou seja, foi algo anormal das tempestades que de repente eles haviam enfrentado ali. Diante de todo esse pano de fundo, esses aspectos introdutórios, nós vamos falar um pouquinho nessa noite a respeito de como lidar com as tempestades da vida. Nós podemos sentar aqui com pessoas que já passaram por grandes tempestades. Quanto mais experiência, quanto mais telhado branco, ou até mesmo sem telhado, a gente vai encontrar pessoas com grandes experiências. E você chega e pergunta: como que você passou por isso? Como que você passou pelo luto? E de antemão eu já quero, irmãos, dizer para você: não tenha você o medidômetro da dor do outro, da experiência do outro. Aprenda com a experiência dele. Nunca, jamais julgue. Se fosse eu, seria diferente. Claro que seria diferente mesmo. Você é diferente. Mas a dor, a experiência da pessoa, a situação que ela esteja vivendo, não julgue. Mas se pudesse se aproximar dela, se for um homem, uma mulher de fé, aprenda como você passou por essa tempestade. E à luz desse texto nós vamos aprender alguma coisa nessa noite. Uma coisa muito importante: as tempestades vêm. As tempestades vão vir. A respeito, voltando do lago, a geografia do lago ela é propícia para isso. Ela tem lugares que é complexa. Tem um teólogo e comentarista bíblico, Dr. Wisber, ele diz o seguinte, abre aspas: a localização geográfica do Mar da Galileia é propícia ao aparecimento de tempestades repentinas e violentas. Ele citando que enquanto cruzava esse mar numa tarde de verão, ele estava fazendo uma dessas viagens que hoje em dia vai muita gente lá para Israel, né, fazer turismo e conhecer os lugares lá aonde passou Jesus, as histórias bíblicas. Aí ele chega e pergunta para um guia turístico lá de Israel se ele já havia enfrentado alguma tempestade naquele lugar. Aí o camarada responde: com certeza, e hoje eu não quero enfrentar, eu não quero passar mais por isso. Ou seja, sempre tinha tempestade, sempre tem. O que nós temos que entender acerca desse texto? A tempestade nem sempre vem nas nossas vidas por desobediência ou por pecado. Se nós olharmos alguns exemplos na própria Escritura, nós vamos ver o caso de Jonas. Uma grande tempestade veio no momento que ele estava no navio, em fuga de uma ordem que o Senhor Deus havia passado para ele. Ele entra para o navio e desvia totalmente o curso dele. Ele estava em desobediência, veio uma tempestade, foi só jogar ele no mar, calmou o mar e os caras seguiram viagem. E nós vamos ver em alguns outros episódios algumas coisas acontecendo na história da Bíblia, na história da igreja, na história da igreja moderna. De repente a gente passa por alguns tempestades e vamos perceber que é por conta de erros, escolhas mal tomadas que de repente nos causa esses transtornos, essas tempestades da vida. Mas o caso aqui não era. Jesus havia ordenado para eles: nós vamos
para o outro lado. Um pouquinho antes do texto, Mateus 8,18 diz: nós vamos atravessar o mar, nós vamos lá para o outro lado. Jesus tinha algo para resolver lá do outro lado, lá em Gadara. E depois, quando se aproxima e fala: pegue o barco, vamos, dá uma ordem. Eles não estavam em desobediência. Faz parte do discipulado prático de Jesus. Às vezes algumas turbulências, alguns problemas na nossa vida. E falando em discipulado, Jesus, ele está realizando milagres e ele está ensinando através de parábolas. Mateus, nesse texto aqui, perto desse episódio, ele relata 10 milagres. Marcos e Lucas falam a respeito, enfatiza nas parábolas. Ou seja, Jesus ele vai ensinando, ele vai falando como que é o reino de Deus, como que é o proceder. Quando você tiver um problema, você faça assim, você ora, você busca. De repente ele realiza um milagre, de repente ele realiza uma cura, como no caso do centurião. Curou lá o servo do centurião. O servo do centurião demonstra uma fé que Jesus fala que ele não havia encontrado em Israel, fé tal, da maneira como aquele camarada, um centurião romano, um estrangeiro. Então esse é o discipulado de Jesus. Ensina, faz, pede para fazer e prova, e avalia. É assim que é o trabalho. Jesus ele vai levando os seus discípulos dessa forma. Então, para nós entendermos, a tempestade vem. Para eles não era pecado, para eles não era desvio de rota, para eles naquele instante era uma ordem de Jesus. Eu entendo e aprendo com o que? Vem na minha vida também. A tempestade vem para a sua vida também. Acontece algo de diferente, nós já queremos correr para um lado, para o outro, procurando saber o porquê. Acende uma luzinha, será que estou errando, pecando? Tudo isso. Como reagir diante da tempestade, que é o diferencial do cristão. Mas que ela vem, ela vem. Basta você ver também a parábola das 2 casas edificadas que Jesus fala e ensina a respeito daquilo, que o homem prudente não é como um homem que edifica sua casa sobre areia, mas é como aquele que edifica sobre a rocha. Aí ele cita: a tempestade e os ventos bateu sobre as duas. O vento vem, a peste chinesa vem, pega crente, pega não crente, pega satanista, pega todo mundo. Como reagir que é a diferença? O câncer vem, a gripe vem, de repente o desemprego, de repente alguma coisa, algum vendaval vai vir, mano. E vem. É isso que nós temos que aprender. Tempestade vem. Como lidar com ela é outra conversa. Segundo, essas tempestades vêm, na maior parte das vezes, para provar a nossa fé e solidificar. Como eu já citei, o mesmo Jesus que nasceu, caminhou esses 3 anos e pouco com aquele pessoal e trouxe um discipulado diferenciado para eles, é o mesmo Jesus de hoje que nos chama para essa caminhada. E de repente, porque não temos a forma física, um homem Jesus do nosso lado, imaginamos que vai ser diferente. Não é. A caminhada cristã, irmãos, não é diferente. Jesus ensina, tu vem na escola bíblica, você tem um ensinamento, se
você teve a graça de nascer num lar cristão, seus pais lhe ensinar princípios, verdades, você começa a caminhar com o povo cristão, então tem ensinamentos teóricos, ensinamentos práticos, você vai vendo como você vai ter que praticar, como que vai ter que realizar algumas tarefas. Jesus, ele é assim, o discipulado do nosso mestre é assim. De repente você, igual o pessoal, eu já lecionei, nós sabemos disso, você chega, você tem ali o cronograma, o plano de aula da matéria, em geral nem foi você que programou aquilo, você vai ter que refazer, que você tem que ver o contexto da tua escola, do teu lugar, dos teus alunos, mas você vai ali, você ministra uma aula, você leciona, e a expectativa é que aquele ali, quem está diante de você, ele vai aprender, ele vai tocar a vida daquela pessoa e vai seguir. O discipulado vai muito mais além do que teoria. E vai muito mais além do que teoria e prática. É o mestre vivendo com a pessoa. É você encarnar os ensinamentos e vivenciar. Porque vai chegar um momento que vai ter uma prova. Vai chegar um momento que eu e você nós vamos ser provados. Parece que os meninos aqui não tiraram uma nota boa. Parece que a galera que estava ali dentro do barco, os grandes homens pesqueiros, que batiam no peito, aqui nós temos uma companhia de pesca, Jesus, aqui nós, a hora que for aí, nós estamos aí com o Senhor. Pum! Uma tempestade grande, enchia o barco, estava afundando, todo mundo está vendo, os textos estão dizendo, o barco estava enchendo de água, o negócio estava feio. Irmãos, eu passei um episódio uma vez em Goiás, nós tínhamos uns amigos, eles tinham um rancho pesqueiro, na beira de um lago famoso, lá na região de Goiás, cidade de Niquelândia, frente de Goianésia. Eu vou falando esses nomes, quem sabe você sabe, conheça. Se chama Serra da Mesa, o nome do lago. Ele é artificial, cercaram um rio lá para uma represa. Mas eles sempre quando tinha folga no seminário, os pessoal da igreja vão pescar, a igreja mesmo já fez retiro na beira desse lago. Nós íamos. E certa feita nós tínhamos uns mais aventureiros, falaram assim, nós vamos para o lado de lá. E sempre falavam esse lado de lá, eu nunca imaginava o que era esse lado de lá. Nós vamos para o lado de lá. Tal dia nós vamos para o lado de lá. Então, vamos para o lado de lá. Vamos. Eu fui naquele barco. Todas as vezes nós íamos com colete. E atravessamos. Quando eles falaram para o lado de lá, eu entendi. Era um estreito assim. Eu não consigo mensurar qual que era a distância. Se dá metros, ou eu não sei, que você está aqueles barcos, aquela canoa de motor, mas era um pouco longo. E era um estreito, 2 montanhas assim, 2 morros. E eles passavam por ali. E nós fomos lá. Aí tá. Lá nós encontramos uns 2, 3 da turma do acampamento. Falou assim, a tal hora nós temos que voltar, viu? Nós não podemos voltar, passar a noite lá. Ficamos lá até uma tarde. Começou a ventar. Eu lembro certinho. O diácono Carlinhos falou assim, eu vou me embora. Aí o presbítero Gleice falou assim, tá com medo? Falou, eu tô. Aí consultaram comigo. Falei, vocês que mandam. Eu não conheço nada. Gente, a hora que passou naquele estreito, a canoazinha, o barquinho fazia cinza. Ventou mesmo. E na hora daquele canal era diferente. Você estava num lugar aberto, estava ventando, o sol já estava se pondo, estava ficando escuro, você parece que vai ficando com medo mesmo, o negócio vai ficando diferente, e o vento, e começou a dar marola, e começou a fazer isso. Eu imagino esses camaradas aqui do texto. Foi uma grande tempestade mesmo. Eles estavam com medo. Entrando água e o barco enchendo, mas era uma prova. Era uma prova de fé. Porque Jesus tinha realizado milagres bem próximos desse episódio.
realizado feitos que jamais eles haviam visto. Eles não passaram o teste. Só que em detrimento a uma faculdade que você tenta entrar, um concurso público que você não é aprovado, com Jesus não é assim. Jesus não jogou eles fora do barco, foram atrás de outros discípulos, assim, ó, vocês estão fora, chama a outra turma. De maneira nenhuma, o nosso mestre trata essa prova de fé com amor. Ele não nos condena, ele exorta sim. Ele exortou eles, mas não os condenou. Jesus não te joga fora do barco. Quem sabe você está pensando, me abandonou. Está difícil, Senhor, Mestre, está difícil. O Senhor me deixou. Não, Ele não te deixou. Por isso que eu citei a respeito de você medir a dor, medir a tempestade do outro. Não faça isso. Porque o dia que chegar para você alguma coisa, você fica, e agora? Comigo? Eu não sei qual é o nível da tua tempestade, ou a tua prova. Nem sempre é igualzinho. Nós somos totalmente diferentes, irmãos. Aquilo que eu enxergo de você, você enxerga de mim, física, emocional, tudo que eu falo, tudo que eu seja, você pode caminhar comigo como um casal que vivam aí 40, 50, 60, 70 anos junto, é somente a ponta do iceberg, você não conhece a pessoa por tudo que ela é, é a vivência. Nós podemos falar, eu conheço ele por dentro, por fora, eu conheço ela por dentro e por fora, o jeito de falar, o jeito de agir, de repente ele toma uma atitude, você de anos juntos fala, olha, nunca fez assim, porque nós vamos mudando conforme as situações, conforme a vida nos apresenta situações. Jesus não prometeu nenhuma viagem fácil, Ele prometeu que nós vamos chegar. A promessa é que nós vamos chegar. Aqueles que com fé tiver com Ele, chega. Ele falou, nós vamos montar nesse barco, chamado vida, e nós vamos chegar lá, na Canaã celestial. Eu vou com vocês, eu estou no barco. Para encerrar, o tempo nosso, nós estamos no tempo? Me controla aí, cara. Estamos no tempo? Jesus acalma a tempestade. Primeiro, tempestade existe. Segundo, tempestade vem para provar a nossa fé. Agora cheguei bem. E terceiro, Jesus acalma a tempestade. Dos três relatos, Mateus, Marcos e Lucas, em Mateus, Jesus acalma primeiro o coração deles. Primeiramente, Jesus acalma o coração daqueles homens, para depois lidar com a tempestade e o mar. Por quê? Porque para lidar com a incredulidade é mais difícil do que lidar com a tempestade. A pessoa, quando ela não quer acreditar numa coisa, quando ela não tem fé em algo, é muito difícil. Você vai perceber que em alguns momentos que Jesus realiza alguns milagres, principalmente de ressurreição, filha de Jairo e mais algumas outras, ele chama um ou dois para perto dele. Normalmente é Pedro, Tiago e João. Não leva uma multidão para ressuscitar, para ver. Aquela turma que estava naquela choradeira lá naquele quarto daquela menina que tinha morrido, ele fala, sai. Às vezes Jesus acalma primeiramente o seu coração. Paz, sossegado. A tempestade às vezes nos leva a tomar atitudes precipitadas. Inclusive exortar Jesus. Está dormindo, Jesus?
Os caras estavam tão apavorados que foram reclamar. Como é que você está dormindo? Não te importas que morramos? Você está vendo que nós vamos morrer e está aí dormindo? Olha o super crente, olha o Santa Rama. O diabo não tira férias, não, pastor, você vai tirar férias? Jesus, você está dormindo? O diabo não está dormindo, está vendo a tempestade que ele levantou aqui? Está matando nós. E o senhor nem se importa se nós vamos morrer. Rapaz, você está num barco, está num ônibus, está no avião com Jesus, agarra com ele. Bora, filho, onde que ele for, nós estamos juntos. Mas ele acalma o coração desse povo, ele acalma as águas, ele acalma o vento, é particionado o coração do povo. Calma, calma. Por que vocês não têm fé? Eu estou aqui. Aí acalma o vento, as águas ainda estavam agitadas, completa bonança. Deus está no controle. Deus está no controle. É difícil, quando nós estamos no olho do furacão, exercitar fé de tal maneira. É muito bom nós chegarmos para o lado de fora de um episódio desse e falar para os caras, poderia ter um megafone, né? Jesus está aí no barco com vocês, tenha calma, oh, seus pescadores, olha quem está aí. Mas quando estamos vivendo é diferente. Por isso que temos esse discipulado aqui. Por isso que você tem esse livro maravilhoso na mão. Por isso que temos a oportunidade, como foi falado desde o início, a oportunidade de conhecer esse Deus, andar com esse Deus, Ele andar com a gente, Ele limpar, nós pecarmos, errarmos, cair, Ele nos levanta, o cair é do homem, o levantar é de Deus, a tempestade de repente é para te provar, a tempestade de repente é para te alertar, e nós seguirmos a vida, valorizarmos o tempo que Deus tem nos dado, e Ele está no controle. Salmo 89, a partir do verso 5. Os céus louvam as tuas maravilhas e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos, pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Ele não fala nem na terra, é nos céus, se tiver alguma coisa maior do que Deus. Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos Deus é temível, mais do que todos os que rodeiam. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agitam as suas ondas, tu as acalma. Esmagaste e mataste um monstro dos mares com teu braço forte, dissipastes os teus inimigos. Os céus são teu, a terra e tudo que ele nelas há. Fundaste o mundo, o que nele existe. Tudo do Senhor. Quem sabe se você pudesse falar para os caras lá, oh, foi Deus que criou o mar. Então fala para você mesmo. Toma posse dessa palavra. Que Deus pode acalmar a minha e a sua tempestade. Se você está num barco com Jesus, tenha certeza que Ele está vivenciando com você essa tempestade. O sono de Jesus é para Ele descansar naquele momento como Jesus homem. Mas Ele estava deitado naquele barco com o Senhor do Salmo 89, Deus e Pai. E Ele cansou de dizer para esses meninos ali, o Pai e eu, nós somos um. Mostra-nos o Pai sou eu. Ele está falando, o Pai está em mim. Nós estamos aqui juntos. Jesus sabia da tempestade. Mas o ensinamento prático naquela travessia daquele mar era confiar em mim. Vai chegar um dia que eu não vou estar presente fisicamente. Então aprenda a confiar em mim, mesmo que se eu estiver dormindo aos seus olhos.
no meio ou em meio às tempestades da vida, o Senhor nos dá paz. Filipenses 4:7 fala da paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. O Senhor Deus vos conceda a paz que excede todo entendimento. Então vamos colocar a palavra paz ao nosso entendimento. Paz onde que não tem guerra, paz onde é que não tem enfermidade, paz é um lugar tranquilo, aquele cenário paradisíaco, aquele negócio que você coloca na sua mente, que coisa mais linda, uma música clássica aos ouvidos, água para você tomar do jeito que você quer, ou a bebida da sua preferência, ou para uns é uma churrasqueira com uma picanha lá, uma costelinha assando. O que é paz? Para nós isso é o conceito de paz. A paz que o Senhor dá excede todo o entendimento. É no meio da guerra, é no meio da tempestade, é no meio da peleja. É aquilo que o povo de fora olha para você e fala: mas você está aí desse jeito, mas está dando risada? Está vivendo? Está morrendo, vai querer ir para a igreja? Que negócio, como é que funciona isso com vocês? É a paz que o Senhor Deus nos dá. É essa paz que o Senhor Jesus estava ensinando para aquele pessoal dentro daquele barco, e se tornou uma história viva e verdadeira que ecoa pelos anos, que chegou até nós. Nós aprendemos a viver isso. O ensinamento é bom, mas na hora que chegar a água agitada, o mar revolto, nós temos paz com o nosso Mestre. Ele acalma a tempestade do meu mar, aqui, ó, dentro de mim. Basta nós confiarmos. Ele chegou e falou assim: não tendes fé? Olha a palavra que ele usou. Por que vocês estão apavorados? Não tendes fé? Fé em quê? Em todos aqueles episódios que ele tinha ensinado antes dele entrar no mar. Olha para trás de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver ele ensinando e praticando, e falando: e vocês vão ter que fazer isso também. E olha que se vocês tiverem fé, vocês vão fazer muita obra, muitos maiores. Então é assim, tá? Não estou chamando vocês para fazer uma viagem de turismo, não estou chamando vocês para nós derrubarmos o governo de Roma, para mim assumir o reinado, nada disso. O meu reino é diferente. O Evangelho de Marcos ele vai deixando bem claro a respeito disso. O reino de Deus consiste nisso, naquilo, naquele outro. Então ele está chamando homens, falou: sai da pescaria, sai da coletoria, sai do que você está fazendo, me acompanhe que eu vou ensinar para vocês um negócio diferente e eu conto com vocês. Vai chegar um dia que ele vai provar. Pode provar uma garotinha como essa, pode provar um ancião como ele, pode provar eu. Não tem esse negócio: eu já vivi tantos anos, eu já estou com o diploma na mão. Até o último segundo, enquanto estivermos respirando nessa terra, pode chegar uma prova para nós. Jesus tinha uma missão muito grande do outro lado do mar. Ele chegou em Gadara. Tinha um endemoniado, o gadareno, o terrível, o homem que rebentava correntes e prisões, mordia, fazia coisas excepcionais. Nu, pobre, nu. O Senhor chegou e realizou um milagre na vida dele. Vamos ficar de pé nesse momento. Irmãos, não é errado chamar o Mestre. Não é errado chamar o Mestre. A diferença como você vai abordar o Mestre que vai ser diferente. Como você chegar. O povo caminhou 40 anos no deserto chamando de forma diferente. Existe uma diferença muito grande entre lamento e murmúrio. Vocês lembram as palavras de Marianne que eu citei aqui? Todo lamento é ouvido por Deus. Porque no lamento há uma expressão de fé. Jó lamentou, mas ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará. Marianne chorou e falou: Deus não me ama, nem a mim, nem os meus.
Mas, no lamento sempre tem isso. Tem um mas, porém, contudo, todavia, confio no Senhor. Olha o Salmo 13, você vai ver o salmista falando disso. Mas eu confio no Senhor. Está difícil aqui. Está difícil, Senhor Deus. O barco está se afundando, mas eu acredito no Senhor. O Senhor está conduzindo o barco da minha vida. Ah, essa é a diferença. De você chorar, de você se expressar. Deus, Ele tem empatia com a sua dor. Ele é o maior psicólogo que pode existir. Ele acalma toda a nossa tempestade. Nós temos que falar, nós temos que abordar, nós temos que chegar em oração, nós temos que conversar com Ele. Já o murmúrio é diferente. O murmúrio é a reclamação igual o povo do deserto. Nos trouxe aqui para morrer, Ele nos deixou no deserto. Não tem água, não tem carne, não tem comida. Olha que desgraça, olha como é que nós estamos. Ó, vai chover 3 semanas. Ah, não vou colher soja. E agora? Não sei o quê. Deus, eu sei que a chuva pode ser perigosa para a nossa lavoura, mas eu confio no Senhor. Nós faltou chuva para nós no plantio. E agora está vindo demais. Dá vontade de pegar uma escadinha, subir aí e fechar a torneira. Onde que é, né, Deus? Acho que o Senhor está dormindo, o Senhor está dormindo. O Senhor não está vendo, né? Que já choveu mais de 550 milímetros na nossa região. E já tem soja nascendo. Ou eu estou contando a história de outro planeta? É uma tempestade ou não é? Eu sei. Trabalho numa cooperativa. Trabalho numa unidade. Faço 10, 15, 20 ligações por dia. Você pega, tem... eu não sei o que eu vou fazer. Nem sei se eu vou colher. Calma, calma, Senhor. Tenha paz. Espera. Ele está com a tempestade. Tem muitos de nós, muitos amigos nossos que estão com tempestade. Tempestade da Covid, desemprego, tudo isso. Aborde Jesus com fé. Não tem problema conversar com Ele, perguntar para ele se ele está dormindo. Mas saiba que Ele está no teu barco, tá? Tenha paz. Tenha paz. O Senhor Deus, Mestre do céu e do mar, me chamou e te chamou para essa caminhada. Não foi um homem que te chamou. Não foi uma máquina que te chamou. Não foi uma instituição que te chamou. Foi o Senhor Deus que te chamou a caminhar com Ele. Tenhamos fé nesse Deus. Feche seus olhos nesse momento. Eterno Pai, soberano Deus, obrigado por essa palavra que nos inspira, nos traz paz nessa noite, a nos aproximarmos do Senhor. Eu sei, eu tenho as minhas tempestades internas, eu tenho as minhas turbulências, ó Senhor Deus, de repente causada pelo meu caminhar, e tem algumas que eu não tenho explicação. Da mesma forma, esse meu irmão, essa minha irmã que está ouvindo e nos assistindo e te cultuando pelas redes sociais, ou aqui no templo, ou nas dependências aqui desse santuário, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, que a divina providência seja uma realidade na minha vida, na vida dos nossos irmãos. Que esse hino que nós entoamos possa ser uma verdade, Deus. Que possamos ouvir a Tua voz. E que haja verdadeiramente uma bonança no meio de tudo isso que estamos vivendo, Deus. Estamos vivendo dias difíceis. Pode sim ser a marca da volta do Senhor tão almejada para o verdadeiro cristão, Deus. Nos prepare então para esse dia, não nos deixes titubear nesse fim da jornada, Deus. Que possamos ter paz. Essa paz que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que nós procuramos, aquele que nós clamamos como aqueles homens clamaram. De repente, estamos percebendo que o nosso Cristo está dormindo. Muito pelo contrário, Deus, é nós que estamos. Nos acorda, nos desperta, Deus. Que toda experiência vivida, Deus, possamos olhar para o Senhor, que é Senhor do céu, da terra, do mar,
o controle de todas as coisas estão em sua mão. Que essas palavras, Senhor Deus, sejam evidentes para mim, que essas palavras sejam evidentes para a igreja presbiteriana do Brasil, aqui de Ubiratã e região, para todos aqueles que vão ouvir essa mensagem, para todos aqueles, ó Deus, Espírito Santo toca. Espírito Santo é o Senhor que pode fazer isso por nós. Muito obrigado por esse momento, obrigado por tudo, ó Deus. Que a continuidade da semana seja abençoada, que se for favorável para o Senhor, ó Pai, que haja um tempo bom para a colheita da safra. Pai, que o produtor que não teve um bom desempenho devido a algumas diferenças nesse ano, Pai, que ele tenha confiança no Senhor, que ainda há um amanhã, que o Senhor pode recompensar de forma diferente. Traz paz, ó Senhor Deus, traz paz para o comerciante, traz paz para o empresário, Senhor Deus, traz paz para o aposentado, traz paz para os professores, para os médicos, Senhor Deus. Diante de tudo isso, é uma incógnita, volta para as aulas, não volta, contamina, deixa de contaminar. Senhor Deus, toma conta dessa situação, Senhor Deus. Nos ajuda a atravessar essa crise, esse mar revolto. Nos ajuda, Deus. E cantaremos louvor ao Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro agradecido por esse período, grato ao Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode tomar seu assento. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe verdadeiramente a continuidade da nossa semana, cada um com suas tarefas, com as suas atividades. Conta com a gente, nós estamos por aí. Palavra do Senhor. Vamos encerrar então o culto nessa noite. Tem algum aviso da parte da secretaria? Alguém tem algo para falar? Para passar? Vamos encerrar então. Ficamos de pé. Deus, muito obrigado, Pai, porque na nossa vida cultuar o Senhor, Pai, é um privilégio. E nós queremos que seja espontâneo, que isso seja, Senhor Deus, um meio de graça para nós, ó Deus. Muito obrigado, Deus. Mais uma vez coloco a família pastoral diante do Senhor, que o Teu amor os alcance, que a Sua misericórdia seja com eles, ó Pai, com os obreiros dessa igreja, com os músicos dessa igreja, ó Deus, que a alegria de servir o Senhor seja uma evidência para alcançar o pecador, para alcançar cada pessoa que adentra nesse lugar ou que se aproxima deles com dor. A Tua igreja é um centro terapêutico e o Senhor neste lugar santifica isso. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado mesmo pela Sua igreja reunida e pela semana que o Senhor nos concede. Em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus é com toda a igreja que recebe dizendo amém. Deus abençoe e boa semana para todos. Não sei como vocês fazem, mas nós não podemos nos abraçar, né? É uma pena, né? Terminando essa pandemia vai sair gente agarrada.